No dia 19 de junho, Quiron entrou no signo de Touro. Em Touro, ele ficará por muitos anos, por volta mais ou menos de 8 anos. Quiron é chamado do curador ferido. E quando ele muda de signo, ele muda o sentido, o tema da cura coletiva da humanidade. Em Touro, ele vai tocar as nossas feridas mais profundas, feridas que falam sobre a nossa valorização com o dinheiro, sobre o nosso corpo, sobre o nosso prazer, a forma como trabalhamos e recebemos o prazer da nossa vida, com a sensação de que você merece buscar o seu lugar aqui e agora. Se você já se sentiu indigno, insuficiente ou aquilo que você tem não é suficiente para você, esse trânsito vai falar com você. Então fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar como e onde Quiron poderá atuar na sua vida e como trabalhar essa energia. Eu sou a Rosmeire Pacheco, sou astróloga e terapeuta holística, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Quiron não é um planeta, ele é um asteroide e ele foi descoberto em 1977. Então muitos astrólogos acabam nem utilizando esta energia, que ela é sutil, porém ela fala muito sobre as suas feridas, sobre o seu inconsciente e aquilo que pode estar te travando para obter aquilo que você deseja ou te colocar num caminho completamente diferente. Na mitologia grega, ele era um sábio e um curador, mas que ao mesmo tempo carregava uma cicatriz profunda. Na astrologia, Quiron representa a nossa ferida mais profunda. É aquele lugar em nós que dói de uma forma diferente, porque não é uma dor pessoal. Às vezes é uma dor que carregamos da nossa família, dos nossos ancestrais, é uma dor inconsciente, que nós não temos a consciência de que aquela ferida existe. Mas aqui está o paradoxo de Quiron, porque ao mesmo tempo que ele é uma dor, é onde a gente encontra a nossa cura, é onde se esconde os nossos talentos, é onde a gente precisa enxergar para nos abrir para aquilo que é nosso. E como eu disse, Quiron fica muitos anos em um único signo. Então, quando ele transita, quando ele muda de signo, ele traz uma temática completamente diferente. É uma geração inteira sendo chamada a curar a mesma ferida, a mesma dor. Ele estava no signo de Áries desde 2018. Então, foi um momento onde nós fomos chamados a ter mais iniciativa, a buscar a nossa identidade, né, o direito de existir, de agir, de ser você mesmo, né, sem pedir desculpas. Mas agora em Touro ele muda completamente. Touro é um signo regido por Vênus. Então ele representa o que a gente valoriza, o que a gente possui, é a nossa base material, financeira, é o nosso corpo, o nosso prazer, a abundância, a estabilidade e a prosperidade. Quiron em Touro, ele vai ativar feridas coletivas que muita gente carrega, mas poucos têm consciência e nomeiam sobre esta ferida. É a ferida do valor próprio, é a sensação de que você precisa fazer, produzir, conquistar, né, para merecer o amor e respeito, que simplesmente você não é suficiente. É a ferida com o dinheiro e a abundância. Então, muitas vezes nós temos crenças de que não somos suficientes, né? Não somos capazes ou não somos merecedores do dinheiro. É a ferida com o corpo. Então, muitas vezes não aceitamos o nosso corpo, né? Ainda mais nos dias de hoje, que tanto se fala aí do corpo perfeito. Então, muitas vezes a gente tem uma crença ali que nos impede de valorizar o nosso corpo. A ferida com o prazer e o merecimento, a dificuldade da gente receber. Muitas e muitas pessoas possuem essa dificuldade, o merecimento. E quando a gente percebe que se coloca nessa energia do não merecimento, as coisas não acontecem. A ferida com a terra e os seus recursos, a sensação de que o mundo não é seguro, a sensação de que faltam as coisas, né, que não há estabilidade possível para todo mundo. Você reconheceu alguma dessas feridas em você? Quiron, ele não vem para machucar, ele vem para iluminar aquilo que precisa ser curado em você. E aqui está o que eu quero que você perceba sobre este momento. No dia 30 de junho, teremos Júpiter entrando em Leão, logo após essa entrada de Quiron em Touro. Então, nós recebemos neste momento um chamado da nossa valorização.
Se você ainda não assistiu, assiste o vídeo que eu falo sobre essa entrada de Júpiter em Leão, que é o momento do nosso empoderamento, da gente buscar o nosso lugar ao Sol. E Quiron entrando em Touro, ele reforça essa energia. Só que ele vem te trazendo a possibilidade de você buscar aonde te dói, o que te está impedindo, né? O que te impede de você chegar nesse lugar ao Sol, que é a sua ferida. Então esses dois movimentos, eles não são coincidência. É como se o universo estivesse nos enviando um chamado mais claro. Chegou a hora de você curar tudo que te leva para a desvalorização. Chegou a hora de você se reconhecer, de se valorizar e de brilhar sem culpa. Mas eu preciso ser honesta com você. Os astros enviam as energias, eles abrem as janelas, as portas, eles criam as condições, mas somos nós que precisamos fazer este trabalho. Porque de nada adianta Júpiter em Leão chamar você para brilhar se a sua mente ainda está presa em crenças, em medos, em inseguranças. Não adianta Quirón iluminar a ferida se você desvia o seu olhar para ela. Os astros, eles preparam o terreno, mas somos nós que plantamos as sementes. Então, se você percebe que você realmente precisa trabalhar esse seu poder pessoal, que você precisa se livrar, eu deixei aqui no canal uma reprogramação mental, como se fosse uma meditação guiada, para te ajudar nesse desenvolvimento do seu poder pessoal, onde você possa acreditar mais em você e no seu poder para conquistar os seus objetivos. E a grande pergunta é: o que fazer com isso, com essa chegada de Quirón em Touro? Então, Quirón, ele não cura sozinho, ele abre a ferida para que você possa olhar para ela conscientemente. Então, algumas práticas que fazem totalmente sentido neste período. É você reconectar com o seu corpo. Touro, ele é um signo físico. A cura, ela passa pelo corpo, pelo movimento, pelo toque, pela alimentação consciente, o contato com a natureza, não como obrigação, mas como um ato de amor. Então, se reconecte neste período com o seu corpo, valorize o seu corpo, dê tempo para o seu corpo e cuide do seu corpo. Rever a sua relação com o seu dinheiro. Não é a parte prática, mas sim as crenças. Né? O quanto você acredita no dinheiro, o quanto você se sente merecedor, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas ganhar dinheiro é difícil, nossa, eu não tenho condição de sair deste lugar onde eu estou. Por trás disso existe alguma crença que está te limitando. Porque o universo ele é abundante, então a gente precisa trabalhar a nossa mente e se livrar dessas crenças em relação ao nosso dinheiro. Você tem que se livrar das crenças de poder acreditar na abundância, né? Naquilo que você deseja e sem ter culpa, sem ter medo. Eu vou dar um exemplo simples aqui sobre a gente não acreditar. A maioria das pessoas, quando ganha aqui um presente, né, recebeu um presente de um amigo, né, de alguém, fala assim: "Nossa, não precisa". Você tá o quê? Limitando, porque você tá colocando que você não merece receber aquilo. Ou até mesmo, né, quando alguém te fala assim: "Nossa, que blusa bonita, eu paguei baratinho". Percebe? A pessoa não está perguntando sobre o dinheiro. Isso é uma crença. Quando você leva "eu paguei baratinho", você está colocando que você não precisa de muito. Então, assim, não precisa entrar nesse mérito. Se você pagou barato, caro, é só uma crença. O importante é que a pessoa elogiou aquilo que você tem e não entrou no aspecto do dinheiro. Então, uma simples frase, ela demonstra que sim, tem crença limitante ali em relação ao dinheiro. Praticar o receber, que é o que eu acabei de falar, né? Você receber um elogio, a gente sempre bloqueia. Ah, você tá tão bonita, são seus olhos. "Ai, o que você fez de diferente?". Não, não fiz nada de diferente. Então receba, quando alguém te falar algo, te elogiar algo, eu agradeço, sim, muito obrigada por esse elogio, muito obrigada, né, por perceber isso em mim. Então a gente entra nessa energia de praticar o receber. Eu recebo tudo com muita alegria, eu recebo um presente, eu recebo um elogio, eu recebo um favor de outra pessoa. Então, isso é entrar também nessa energia de Quirón em Touro. E trabalhar também as heranças ancestrais. Quirón em Touro, ele tem uma dimensão
ancestral muito forte. As feridas de escassez, de trabalho excessivo, de não merecimento, muitas vezes, vêm de gerações anteriores, né. Então, às vezes, a família, né, como o meu pai lidava ou minha mãe lidava com o dinheiro, ou lida, né, com o dinheiro. Então essas questões, elas também precisam vir à tona. Então é fazer uma autoanálise. Será que hoje eu estou lidando com o meu dinheiro exatamente como minha família lida? Será que eu preciso mudar alguma coisa aqui? Então percebe que o Quirón em Touro, ele nos traz essa oportunidade de rever todas essas questões. É como eu me enxergo, como eu olho o meu corpo, como eu recebo o meu corpo, as questões familiares em relação ali ao dinheiro, o que eu estou carregando ainda sobre isso, praticar o receber, isso é muito importante, gente. Então, tudo isso vai trabalhar dentro dessa energia. E quando, como eu já disse, quando a gente trabalha esta ferida em nós, a gente se abre, né, para realmente buscar o nosso lugar ao sol e também para a prosperidade, porque é isso que está conectado. Então percebe que este Quirón em Touro, né, este trânsito, ele nos traz essa possibilidade da gente rever tudo aquilo que está nos bloqueando. Eu falo muito que é um ano realmente da gente começar agora, né, entrando aí nessa energia de buscar esse lugar ao sol. Só que para buscar esse lugar ao sol, eu tenho que olhar quais são as minhas feridas. E essas feridas estão conectadas exatamente, então por isso que não é coincidência. Vamos olhar, coloque num papel, né, esses pontos. Eu estou reconhecendo o meu corpo? Eu estou valorizando o meu corpo, cuidando dele? Como que eu estou lidando com o meu dinheiro? Eu estou com medo ou eu estou acreditando que ele pode chegar? Como que está o meu merecimento? A minha autoestima? Eu recebo ou simplesmente eu bloqueio o receber? Então, vamos trabalhar nessa energia para que a gente possa fluir e realmente atingir os nossos objetivos e buscar o nosso lugar ao sol. Todos nós nascemos com Quirón e um posicionamento dentro do nosso mapa. Então, se você sabe o seu mapa astral, você pode dar uma olhadinha qual casa, qual signo que ele está, porque ali vai te falar muito sobre o que pode estar te bloqueando. Porém, hoje eu vou trazer, como de costume, né, Quirón em Touro por ascendente. Aí você vai perceber qual que é a temática que você vai trabalhar nesse momento. Então, no mapa astral, ele traz a sua ferida de vida, né? O que você realmente precisa trabalhar com você. Aqui neste trânsito, ele vai trazer o que você precisa trabalhar nesse momento, né? Nesse período aí dos próximos 8 anos. Então, se você não sabe seu ascendente, na descrição do vídeo, como de costume, eu vou deixar um link para você olhar lá qual é o seu ascendente. Então, para quem tem um ascendente em Áries, ele vai ativar a sua casa 2, que vai falar sobre realmente a sua ferida direta com o seu dinheiro, com os seus recursos, com o seu valor próprio, com a sua autoestima, né? Então é o momento de você curar a sua relação com o seu dinheiro, com abundância e a sua autoestima. Para quem tem um ascendente em Touro, vai ativar a casa 1, que vai falar sobre a sua identidade. Então você precisa curar neste momento tudo aquilo que reflete a sua própria identidade. Então, reafirmar a identidade, às vezes você não está sendo realmente quem você veio para ser, né? Então, trabalhar isso, curar a imagem que você tem da sua própria identidade e o direito de existir como você é. Para quem tem um ascendente em Gêmeos, ativa a casa 12, que vai falar sobre o seu inconsciente. Então, é uma cura mais interna, né? Então, você precisa olhar os padrões que estão ocultos na sua vida, a sua própria espiritualidade. Então, ele é um chamado, é um processo profundo e interior. Ascendente em Câncer, ativa a casa 11. Então, ele vai falar muito sobre os seus grupos. Então, curar a ferida que você tem em relação aos seus grupos na sua comunidade, nos sonhos, nos seus projetos. É curar o seu senso de pertencimento aonde você está. Ascendente em Leão, vai falar sobre a sua carreira. Então, é trabalhar a sua ferida na carreira e na reputação, curar o medo de ser visto e julgado profissionalmente. Ascendente em Virgem vai ativar a casa 9, então ele vai falar da ferida das suas crenças, da fé, na visão do mundo. Então, olhar se não existe alguma crença limitante ali que você pode ter dado, seja ela o caminho que você está seguindo, que pode estar limitando a sua expansão. Então, aqui olhar, será que aquilo que eu acredito hoje não está me limitando?
Então dá uma olhada aí se não tem algum dogma, né, alguma crença aí que está te realmente limitando de enxergar a vida com muito mais expansão. Para o ascendente em Libra, ativa a casa 8. Então ele vai falar muito sobre a ferida da sua intimidade, na partilha, nas transformações profundas. Então aqui é você curar o medo da sua vulnerabilidade. Ascendente Escorpião, ativa a casa 7. A casa 7 ela vai falar da ferida nos seus relacionamentos e nas suas parcerias. Então, dá uma olhadinha aí se você não vem repetindo muitos padrões de relacionamento. É aí que vai pegar para você. Ascendente Sagitário ativa a casa 6, então ele vai falar sobre a sua ferida na rotina, no seu trabalho. Então é melhorar e curar a ferida que você tem em relação à sua saúde e o seu trabalho. Trabalho do dia a dia, tá? Não é o sucesso profissional, mas sim como você realiza o seu trabalho. Ascendente em Capricórnio, ele vai falar da ferida na sua criatividade, no prazer, na expressão. Então, é curar o direito de receber o prazer. Né, o Capricórnio, ele se cobra muito. Então, muitas vezes, se a pessoa está sem fazer nada ali, ela se cobra porque ela tinha que estar sendo produtiva. E não é assim, né? Então, é trazer mais leveza e entrar na permissão de se divertir mais, de ter mais tempo livre, de não precisar toda hora estar ali criando, trabalhando, né, ou construindo algo, mas sim de receber este prazer. Ascendente em Aquário vai ativar a casa 4. Então, a ferida está no lar, na família, nas raízes. Então, aqui é olhar quais são as feridas que você precisa curar relacionada, não é, à parte emocional, à sua parte de família, às vezes problemas de infância, né, então tudo aquilo que está conectado com o lado emocional e a sua base familiar. Ascendente em Peixes ativa a casa 3, que vai falar da sua comunicação, é a sua voz, o seu pensamento, então é curar o seu direito de se expressar, de ser ouvido, então não ter medo de colocar a sua voz no mundo. Então aqui foi apenas uma ideia do que Quiron pode ativar, mas é claro, gente, que ele é muito mais profundo, né? Então a gente precisa analisar onde eu tenho Quiron no meu mapa natal, né? E esse trânsito de Quiron, ele está afetando de que forma? Ele está bloqueado ou ele está, né, com caminho livre ali para expandir essa energia. Mas era só para você ter uma ideia, né, do que Quiron pode ativar aí na sua vida nos próximos anos, né? Então, é um processo que ele vai se aprofundando ano a ano. Então não é sair fazendo tudo agora e ficar desesperado, não. Ele começa a ativar agora e ele tem esse período aí para que você possa trabalhar. Claro que eu enxergo nesse primeiro ano muito mais forte, porque nós estamos, né, com Júpiter entrando em Leão. Então, se a gente une as duas energias, é um momento muito poderoso para trabalhar isso, mas nós temos todo esse período, né? Então, para pelo menos começar, né, fazer este movimento em relação àquilo que a gente precisa curar e trazer essa consciência. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa energia, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu contato. Neste mês, eu estou com um atendimento específico do mapa da prosperidade, onde eu vou trabalhar com a energia de Júpiter em Leão e também olhar esta questão de Quiron, porque pode ser que ele esteja atrapalhando ali a sua prosperidade e a sua abundância. Então, para encerrar esse vídeo, né, gente, Quiron em Touro, ele é um convite, né? É um convite para a gente parar de fugir das nossas feridas e começar a curá-las, né, com muito mais consciência e buscar o nosso lugar ao sol. Então, você merece se sentir suficiente, você merece abundância, você merece habitar o seu corpo com amor. Então, se esse vídeo tocou em você de alguma forma, deixe o seu like, comenta aqui embaixo qual ferida de touro que você mais reconheceu em você. E se inscreve aqui no canal e deixe o seu like e até os próximos conteúdos. Gratidão!